Ora, muito bem-vindos à nossa aula hoje sobre o período Manuel Lima em Portugal. Já sabem, se gostarem da aula podem carregar no gosto, se gostarem do canal podem carregar no subscrever. Até já! Em primeiro lugar, eu gostaria de recordar aqui algumas coisas que são importantes. Em primeiro lugar, lembrar aquilo que foi a razão que nos fez lançar ao mar. Quando Portugal começou a sua expansão, em 1415, com a conquista de Ceuta, Portugal era um reino pobre. Havia fome. Não havia dinheiro. Portugal lançou-se ao mar por uma questão de necessidade. É claro que ainda durante o reinado de Dom João I começámos a receber os primeiros lucros. Não foi a conquista de Ceuta, já sabemos que a conquista de Ceuta, do ponto de vista económico, foi um desastre. Mas quando nós chegámos aos Açores e à Madeira e se começou a produzir os primeiros produtos e a levar esses produtos para Portugal para vender, começou a dar algum lucro. No reinado de Dom Duarte, o infante Henrique continuou a expansão e vai conquistando territórios, dominando territórios, e Portugal vai recebendo a malagueta, o ouro, o marfim e a fazer comércio com os escravos. O período do infante Henrique chega até à Serra Leoa, já no reinado de Dom Afonso V. Dom Afonso V entrega a expansão a Fernão Gomes, vai continuar a descobrir muito da costa ocidental africana. Por fim, ainda relativamente à costa ocidental, chegamos ao período de Dom João II, que, sob as suas ordens, se dobra o Cabo das Tormentas, que passa a ser então nomeado pelo próprio rei como Cabo da Boa Esperança. E, no reinado de Dom Manuel, chegamos à Índia. Descobre-se o Brasil. Começamos a fazer comércio com os produtos da Índia. Chegamos a fazer comércio com o Japão e com a China no período de Afonso de Albuquerque como vice-rei. Chegamos até Timor, dominamos a Ilha das Especiarias e o Portugal do reinado de Manuel é muito distante do reinado de Dom João I. É um reinado rico, é um reinado poderoso, é um reino que tem muito dinheiro. Portugal do século XVI, se não é o país mais rico da Europa, é um dos mais ricos. E o rei Dom Manuel, se não é um dos reis mais ricos da Europa, se não é o rei mais rico, é um dos reis mais ricos. Portanto, isso é muito importante. Há aqui uma grande diferença. Portugal chegou a vários territórios, contactou com diversos povos e, em relação aos povos que contactou, sentiu a necessidade de fazer a sua comunicação, os seus contactos, de forma diferente. E tinha que ser assim. Reparem, quando nós chegamos à Índia, encontramos uma civilização avançada, muito avançada, cientificamente muito avançada, em alguns aspectos mais avançada que os próprios europeus. Portanto, aquilo que vai ser a maior parte das relações que nós vamos ter com os povos do Oriente é relações puramente comerciais. Já relativamente aos povos da América e de África, as coisas são muito diferentes. Esses povos tinham uma cultura que não era tão avançada como aquela que a Europa tinha. Eram povos que viviam dos recursos naturais, povos que viviam da agricultura. Se nós pudéssemos estabelecer um paralelo, poderíamos comparar estes povos ao nosso Neolítico. Portanto, eram povos que viviam daquilo que a natureza lhes dava. Agora, isso significa que nós vamos ter uma política de domínio relativamente a estes povos. Portanto, aquilo que vai acontecer é que vamos obrigar estes povos a trabalhar na agricultura, nas culturas que nós precisamos, e vamos obrigar estes povos também a trabalhar nas minas, muitas vezes como escravos. Portanto, estamos a falar de um tipo de relação diferente com os povos com que nós contactamos. No século XVI, Portugal tinha um vastíssimo império. África, Ásia, América, com o Brasil, e esse império trouxe muita riqueza a Portugal.
A África foi o primeiro continente a ser dominado pelos portugueses. E, através desse domínio, acabou por ir muito soldado destacado para a África e muitos comerciantes, que acabaram por, também com os missionários, abrir escolas em África. Ora, estes militares e estes comerciantes juntaram-se aos povos africanos, criando aquilo que hoje em dia são considerados como comunidades mestiças, e neste processo de aculturação vai acabar por fazer com que a língua portuguesa se vá difundir. Ainda hoje no Brasil, em Moçambique, em Angola, Cabo Verde, na Guiné, em São Tomé e Príncipe e em Timor, ainda se fala português e a religião dominante ainda é a religião católica. Tudo isto são então exemplos da influência portuguesa. Também do contacto dos portugueses com estes povos levou a que os hábitos alimentares na Europa e em Portugal particularmente mudassem. Assim, as especiarias, o café, o açúcar e a batata foram alguns dos alimentos que entraram e se generalizaram na nossa alimentação. Por sua vez, os portugueses levaram para estes territórios culturas como a vinha e também o trigo. Encontramos também em todo o território dominado pelos portugueses vários testemunhos da nossa presença. Como fortes, temos vários fortes espalhados por todos os continentes onde nós estivemos. Sempre que chegávamos a um território que era interessante para nós, normalmente estabelecíamos o domínio através destes fortes. Também muitas igrejas acabam por ser um testemunho da presença portuguesa e, particularmente, da religião católica que estava sempre presente. Encontramos várias igrejas em todos os pontos onde os portugueses estiveram. Durante o século XVI, toda esta riqueza vai permitir que o rei Dom Manuel patrocine vários cientistas, vários artistas, vários escritores. Portugal vai ter um grande crescimento do ponto de vista cultural graças a este patrocínio por parte do rei, utilizando então a riqueza daquilo que nós conseguimos então trazer para Portugal para então fazer o país evoluir do ponto de vista científico e do ponto de vista cultural. O rei Dom Manuel patrocinou estudos em vários domínios, entre eles o domínio científico, com Pedro Nunes e aquilo que são os seus estudos na matemática e na astronomia. Patrocinou também os estudos de Eduardo Pacheco Pereira, que vai descrever com pormenores dos contactos que teve com outros povos e das descrições da fauna e da flora, que vai fazer desenvolver a geografia, a zoologia e a botânica. E também os estudos de Garcia da Horta, médico, que vai fazer bastantes pesquisas sobre as plantas que foram importantíssimas para a evolução da botânica e da medicina. Garcia da Horta vai escrever e publicar o livro Colóquio dos Símbolos e Drogas e Coisas Medicinais da Índia. A nível da literatura, Portugal também se desenvolve muito. Temos, por exemplo, Pero Vaz de Caminha, que escreveu a Carta de Alojamento do Brasil, carta que servia para informar Dom Manuel dessa nova terra encontrada por Pedro Álvares Cabral, o Brasil. Terra essa que na altura deram o nome de Terra de Vera Cruz. Depois temos Álvaro Velho, que escreveu também sobre a viagem de Vasco da Gama quando este descobriu o caminho marítimo para a Índia. Não nos podemos esquecer de Fernão Mendes Pinto, autor da Peregrinação. Este autor escreveu sobre as suas viagens no Oriente e procurou ser tão detalhado e pormenorizado que, passado alguns anos, colocaram em causa a veracidade daquilo que ele dizia, fazendo até brincadeira com o nome dele, Pinto, fazendo jogos de palavras com a palavra minto. Este também é o período de Gil Vicente, o pai do teatro português. Ele escrevia peças de teatro em que criticava com humor o clero, o rei, a nobreza, a sociedade e o luxo desta época. Estas peças não eram levadas a mal porque o humor fazia com que
fosse visto como uma diversão. No entanto, ele escreveu peças de teatro como Alta Barca do Inferno, ou O Alto da Índia, ou ainda A Farsa de Inês Pereira. E por fim temos Luís Vaz de Camões. Luís Vaz de Camões, o grande poeta português e o grande exemplo da poesia portuguesa do século XVI. Ele escreveu essa grande obra que são Os Lusíadas, que é uma obra épica que nos conta a epopeia de Vasco da Gama quando fez a viagem para a descoberta do caminho marítimo para a Índia. Devido à grande quantidade de ouro que vinha de África e das pedras preciosas que vinham do Oriente, também se pôde desenvolver a ourivesaria em Portugal, fazendo peças magníficas, como é um bom exemplo esta cruz que vocês podem ver. A pintura também se desenvolve neste período. Temos, por exemplo, este quadro de Grão Vasco. Temos também esta Anunciação feita por Jorge Afonso, ou ainda o Políptico de São Vicente, feito por Nuno Gonçalves. Neste período desenvolve-se também a arquitetura manuelina, que era caracterizada quer por ter elementos marítimos como as cordas ou as conchas, como tendo também a esfera armilar que representava o mundo descoberto pelos portugueses, o escudo real que representava o rei e motivos religiosos como a cruz de Cristo. Esta é a janela do capítulo que fica em Tomar. Temos também a Torre de Belém, o grande exemplo do manuelino deste período. Esta torre foi construída com objetivo defensivo, mas a verdade é que devido ao elevado custo da construção só desta torre, ficou-se por aqui, não se fez mais torre nenhuma. No entanto, podemos observar, se virmos ao pormenor, a torre, que é uma torre extremamente decorada. É nesta torre que nós encontramos o famoso rinoceronte, que fazia parte da embaixada do rei Dom Manuel ao Papa. E por fim temos o Mosteiro de Jerónimo. Um mosteiro que tem grandes exemplos de manuelismo. Podemos encontrar então aqui todas as características que compõem a arquitetura manuelina, como os elementos religiosos, ou não fosse um mosteiro. Podemos encontrar também os elementos marítimos, como as cordas, as conchas e até os monstros imaginários, e depois aqueles elementos nacionais, como por exemplo a esfera armilar e o escudo real do rei Dom Manuel. Chegamos então ao fim da nossa aula, uma aula em que falámos de Portugal no período do rei Dom Manuel. Um período interessantíssimo em que Portugal se desenvolve em várias áreas, como a ciência, como a literatura, como a ourivesaria, como a pintura, como ou com a arquitetura no manuelino que acabámos agora mesmo de falar. Portanto, espero que vocês continuem bem, espero mais uma vez que tenham gostado. Cá vos aguardo então para a próxima semana. Espero que fiquem bem, espero que fiquem saudáveis. Até lá!